De volta aqui com Bem Assim. Agora vamos seguir a nossa série de entrevistas com a psicóloga Nielke Nóbrega sobre o que é preciso saber para cuidar dos filhos. Hoje o nosso tema é regulação do sono. Ela já está aqui comigo. Muito bom dia. Linda, linda, sempre. Bom dia, querida. Obrigada, meu amor, mais uma vez. Ter um sono regulado faz diferença aí para as crianças e para os adolescentes? E para a gente também. E para a gente também. E a gente prioriza isso quando a gente cresce mais. Verdade. E assim, sono parece ser uma coisa tão simples, né? Desliga o botão. Será que é só desligar o botão? Sim. Porque o cérebro está ativo, é uma necessidade fisiológica, né? Então não é tão simples assim. E aí, como a gente aprende a meio que desconectar isso, né? Então tem várias informações científicas sobre, vários fatores que favorecem. E uma das coisas importantes é a gente ensinar os pais a como educar os filhos em relação a dormir. Isso. Né? Como é que isso pode ser realizado. E é engraçado, Mara, que essa educação, ela persiste e a gente na fase adulta acaba trazendo características, né? Uhum. Uma das coisas que eu estava vendo, ontem a gente fez a enquete de algumas perguntas, né? O que as pessoas queriam saber, e aí veio muito a pandemia. Sim. Né? Do tipo, a pandemia acabou ocasionando, né? E aí, para regular o sono, uma das coisas que a gente sempre bateu na tecla, e as matérias durante esses 10 meses falaram, é da questão de rotina. Sim. Né? Que a gente conversou na nossa último bate-papo, foi verdade, né? de planejamento, de organização. Então, uma rotina, vender que horas, quantas horas eu preciso dormir. Uma criança necessita, uma adolescente necessita e um adulto, né? Então, a gente precisa. E tem algumas pesquisas dizendo que entre 5 a 18 anos, e essa pesquisa não é agora tão atual, né? Sim. Dizem que a gente reduziu 1 hora de sono. Então, isso acaba já acarretando alguns prejuízos a níveis sociais, né? A nível econômico, a nível de saúde também. Então, é importante que a gente tenha cuidado, porque não é só uma questão física, mas Sim. tem outras áreas que são prejudicadas. Pois é, a gente tem até um vídeo, deixa eu só saber, já está aí disponível o vídeo para a gente exibir sobre o sono? Vamos lá então, joga aí na tela para a gente assistir esse vídeo. Ai, que sono! Você se perguntou por que sentimos sono e por que temos que dormir? Hoje vamos conhecer alguns detalhes super curiosos sobre o sono. Vamos lá? Você sabia que uma pessoa dorme em média 1/3 da sua vida? Isso significa que se juntarmos todas as horas de sono de uma pessoa de 80 anos, ao fim da sua vida, ela terá dormido aproximadamente 26 anos. Um dos objetivos do sono é recarregar nossas energias. É como um celular ou um tablet. Você não precisa colocá-los para carregar numa fonte de energia para continuar usando? Com o nosso corpo é a mesma coisa. Quem dorme melhor tem mais chance de ir bem naquela prova que estudou tanto para fazer. Isso acontece porque quando dormimos, o nosso cérebro organiza melhor as informações que aprendemos durante o dia. Além disso tudo, dormir também significa ter mais saúde. Pessoas que dormem mal prejudicam o sistema de defesa do corpo. Esses nossos soldadinhos ficam cansados e as doenças conseguem passar por eles com mais facilidade. Ufa, quanta coisa pode acontecer por uma simples noite bem dormida. Da próxima vez que sua mãe chamar você para dormir, pense bem no que aprendeu hoje. E corra já pra cama, para crescer inteligente e saudável. Até a próxima, super curiosos. Tchau! Gente, quando a gente é adulta, a gente nem precisa que a mãe chame, né? A gente já vai logo pra cama. Só que aí, como será que a gente tá indo, né? Pois é, né? Tem que ter a qualidade do sono, né, Niel? Isso, porque hoje em dia, se a gente para pra pensar, não só o adulto, o adolescente também tá fazendo muito isso, e as crianças, eles continuam com a luz. Sim. E aí tem o ciclo circadiano do sono que fala justamente dessa questão da luz, né? Que é para que a gente possa ter a produção de melatonina. Então eu sempre explico para os pequenos, olha, por isso que a gente dorme à noite, o céu está escuro, a luz fica apagada, né? Mas é o que a gente leva? O nosso eletrônico. Sim. Então a produção da melatonina acaba não sendo ativada, não sendo produzida como deve. E aí a gente acaba estimulando o nosso cérebro e não dorme. Então essa acaba sendo uma das orientaçõezinhas para os pais. 1 hora antes de dormir, retira, né, da tomada esse os celular daí, esse eletrônicos, tablet. né? Eu sempre indico a não ter TV no quarto também. Sim. Porque tem algumas crianças que elas acabam aprendendo a dormir por associação. Né? Do tipo, ter uma TV, ter um bichinho de pelúcia, um barulhinho. E uma coisa
que para eles, assim, acaba sendo indispensável, né? Que é a presença de uma figura parental. Sim. E aí, muitas vezes, esse pai depois precisa sair ou não pode ficar lá por alguma razão, e aí esse é um preditor bem complicado, porque a criança não consegue dormir se não tiver essa figura parental, né? Então, a insônia, às vezes, está associada a esse fator, como também o fator de falta de regras, de limites. Não quero dormir agora, esperneia, chora, bate o pé, né? E a gente sabe que, aí a gente também volta lá em outros temas, né? Aquele estilo parental que é mais permissivo, Sim. que acaba dizendo, tá bom, vamos ficar mais um pouquinho. Isso acaba ocasionando o que a gente chama de um comportamento misto de insônia. Então, ele já precisa da figura parental, ele precisa de um eletrônico, de uma música e tal, e ele também faz a situação dele na hora e no tempo dele. Então, a criança, ela precisa, a habilidade, ela é desenvolvida, mas aí o adulto precisa modelar essa habilidade para que a gente não tenha inúmeras consequências, né? Certo. E, Niel, quando é que a gente deve começar essa regulação do sono? É já desde o nascimento, para que, por exemplo, não chegue nessa fase? Sim. E é importante a gente pensar também nas mães, né? Porque o ciclo de sono delas também acabam sendo extremamente modificados, porque o bebê acorda a cada 1 hora ou 3 horas para mamada, dependendo, né? O recém-nascido, ele dorme mais, né? A quantidade de horas de sono. No entanto, ele acorda também de formas de intervalo curtos. Sim. Então, isso acaba fazendo com que a mãe depois ela tenha um dia cansado, né? Onde ela fica irritada, estressada também, porque esse bebê acaba não tendo. Então, essa mãe pode começar a apresentar sintomas ansiosos, depressivos, que irá influenciar na regulação do sono do filho e pode vir a causar o mesmo problema nele. Então, esses sintomas começou a ser observados, encaminha essa mãe para um serviço, tá? É bem legal. Tem uma coisa que eu estava lembrando, vocês estavam no quadro anterior falando de obesidade, de imagem, né? Teve um estudo que foi realizado aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas, com mais de 4.000 crianças, e identificou que essas crianças que não dormiam, né, de acordo com a idade dela, de 1 a 5 anos no máximo, de 10 horas, no mínimo, que seria o indicado para essas crianças, aos 4 anos de idade, essas crianças apresentam uma maior predisposição à obesidade e sobrepeso. Olha só. Então, olha como a questão do sono, né, uma necessidade fisiológica que não é regulada, que não é ajustada, acaba desenvolvendo esses outros problemas. Tem uma coisa também que é interessante, que eu não sei se você já percebeu, que é o que eles chamam de cronótipo. Sim. Né? Que é aquela ideia do tipo, qual é o meu horário funcional? Eu funciono melhor pela manhã, à noite, à tarde, né? E isso depende de inúmeros fatores, o ambiente, a questão física, né? De rotina mesmo que tu tem no dia a dia. Então, por exemplo, segundo alguns dados científicos, né, alguns apanhados, eles colocam que o gênero feminino e as crianças são mais matutinas e os adolescentes são mais vespertinos. E aí fica uma orientação. Qual é o horário de ensino médio das escolas para os nossos adolescentes? Manhã. O que acaba indo de encontro com o ciclo de sono deles. Os adolescentes, eles precisariam, tem vários estudos evidenciando isso, mas o nosso serviço de educação como um todo ainda precisa ser revisto, porque os pequenos deveriam ser pela manhã e os adolescentes à tarde. E o que nós vemos na prática é uma inversão disso. Sim. Então, por isso que os adolescentes acabam dizendo que ficam mais sonolentos e que eles percebem que eles dormem muito à tarde, porque eles acabam não tendo a necessidade suprida pela manhã. Então, uma dica para os adolescentes e para os pais é, até às 23 horas, coloca esses adolescentes para dormir. Todo mundo na cama, viu? Né? Os pequenos são no máximo 9 horas, dependendo da idade, né? Mas os adolescentes 23 horas. A questão de como é que eu posso fazer, não é nem só uma orientação para os pequenos, é para os adultos e para os adolescentes também, né? A questão de alimentação, né? O que tu está ingerindo um pouco antes de dormir, então cuidado, evita tomar muitos líquidos também, né? Uma outra coisa que é importante é a gente ter uma prática de tal hora é o horário de ir para a cama. Então, eu tenho aquele ritual, né? É importante que eu falei da história da associação, né? Para as crianças não associarem aquela rotina de uma forma rígida e se não tiver, não acontecer. Mas isso acontecer de forma habitual, de forma
sabe, do Sim. nosso dia a dia. Por exemplo, ó, tal hora a gente escova o dente, depois a gente coloca o pijama, depois a gente reza, dependendo da crença, né? A gente canta uma música, a gente ouve uma música, a gente conta uma historinha e aí depois vai no processozinho até deitar na cama e dormir, né? Então essa rotina ajuda. Muito bom. E Niel, quais que são aí os principais problemas do sono, né? Os mais comuns e os seus manejos? Como é que a gente pode ali organizá-los? Obesidade, que eu falei. Sim. Né? Alterações metabólicas como um todo, fadiga, irritabilidade, problemas de aprendizagem, muitas vezes. A gente também tem que observar aí os pais, né? Não só os profissionais, mas digamos que o meu filho tenha refluxo, digamos que o meu filho tenha asma, o meu filho pode ter um quadro que a gente chama do transtorno do espectro autista, Sim. né? Crianças com TEA, crianças com déficit de atenção e hiperatividade. Muitas vezes essas crianças, elas podem ser medicadas, ou elas podem fazer um tratamento, ou elas não estão em tratamento ainda, mas elas apresentam esses quadros e isso pode acabar acarretando em prejuízos no sono. Tá? Então, o problema principal não seria o sono, ele não é o problema primário, mas ele acaba sendo refletido. Tá? Então, por isso que conhecer o funcionamento, adotar uma rotina, independente se é para o TDAH, se é para o sono, se é para o TEA, vai surtir um efeito. Práticas de relaxamento também é bem interessante, né? Massagem, treino respiratório. Eu faço muito com os pequenininhos cheirar a florzinha e soprar a velhinha, né? Então isso vai fazendo com que ele se acalme, esse treino, e aí ele vai se preparando para dormir, tá? Então isso é bem legal. Qual que é a mensagem, então, que a gente pode deixar aí para o pessoal que está nos acompanhando, que gostou aqui do nosso papo sobre regulação do sono desde o nascimento até ali a adolescência, e até mesmo nós adultos também? É necessidade, do mesmo jeito que eu necessito de alimento, que eu necessito de água, né? Que eu necessito de carinho, eu necessito de sono também, é um cuidado para o nosso corpo. E uma palavrinha mágica, Mara, é a gente estabelecer uma rotina. Sim. Uma rotina de horários, uma rotina de como eu faço para ir, né, para a cama, para que eu possa e me desconectar. Eu preciso carregar a minha existência, né, o meu jeito de ser para ter tantas horas e para produzir bastante, mas desconectada da tomada no sentido de que eu preciso de uma luz diferente agora. Não preciso da luz pop que vem dos eletrônicos. Ai, muito maravilhosa, né? E quem tiver mais alguma dúvida ou quem quiser acompanhar você, Niel, como é que pode fazer? Pode acessar lá no Piscina Niel Nóbrega e aí eu estar auxiliando no que for possível com essas pessoas. Trocando. Isso. Desregulou o sono durante a pandemia, vamos pegar aqui todas as dicas da Niel para regular esse sono. As aulas, para algumas pessoas já começaram, né? Outras estão aí prestes a começar. O importante é que todo mundo preze pelo sono, porque ele é muito essencial em diversos âmbitos da nossa vida. Tá joia? Obrigada mais uma vez, meu amor. Sempre linda. Até a próxima. Beijo. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, porque para a gente fechar o programa, você já ouviu falar em hipnoterapia? Já nós vamos falar sobre isso. Sai daí não.